Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos dar sequência no vídeo 370, no capítulo 7º, hoje um novo tema da lei de sociedade. Então nós vamos tratar da necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio e laços de família. Então, o primeiro tema é na questão 766, necessidade da vida social, onde Kardec faz a seguinte pergunta: a vida social está em a natureza? Então, primeiramente, nós devemos saber, assim, mais ou menos o que significa, né, a vida social. E também em a natureza. Porque tem uma grande diferença e uma grande, assim, grandes parâmetros onde nós podemos, assim, colher bastante informação. Então, vida, né? A vida social. Então, a vida social é um padrão de comportamento do indivíduo com a sociedade, que ocorre através de suas relações, relação com amigos e familiares, relacionamentos, interação com os outros, sabendo conviver com compromissos sociais que a sociedade impõe. Agora, nós sabemos que, mediante essa pergunta de Kardec, é uma pergunta muito profunda mesmo. A vida social está em a natureza? Então, é uma pergunta com sentido duplo, porque nós não podemos nos conformar só com a resposta que os bons espíritos dão aqui a Kardec. Por que nós não podemos nos conformar? Porque existe, assim, uma vastidão imensa. Principalmente, olha só para você ver, a vida social. Por que ela é de sentido duplo? Porque olha só para você ver, a vida social é um sentido. Está em a natureza, segundo sentido, sentido duplo. É de acordo com esses parâmetros que às vezes eu levo ao conhecimento das pessoas sentido duplo, sentido triplo, e as pessoas às vezes não conseguem captar. Eu entendo. Eu sei que não é fácil realmente a pessoa captar assim de primeira, né? Mas é só a pessoa raciocinar um pouquinho. Então nós temos também aqui, ó. Vida social é um termo em que sua definição mais ampla né, a vida que o ser humano desenvolve em contato com seus semelhantes, em sociedade, no âmbito familiar,
profissional, institucional e por aí em diante vai. Então, olha só para você ver, tratando apenas da questão vida social, um padrão de comportamento do indivíduo com a sociedade que ocorre através de suas relações. Então nós temos que entender que isso é muito relativo e é muito complexo, porque isso envolve os primórdios do ser, que você vai perceber quando nós formos fazer um apanhado aqui a respeito em a natureza. Porque quando se fala em a natureza, as pessoas pensam que aqui esse termo se associa, por exemplo, à extinção dos animais, na Mata Atlântica, né, na Mata Amazonas, né, na Amazonas, a devastação, estão acabando com a natureza, estão poluindo os rios, você entendeu? Estão poluindo a estratosfera, a atmosfera, a ionosfera, estão acabando com as geleiras, né? Onde existem as geleiras no mundo. Por exemplo, está acabando com a natureza, a extinção de alguns animais, como por exemplo, alguns pássaros, macaco, e não tem nada a ver, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver com isso. Entendeu? A vida social está em a natureza. Então, essa natureza aqui, daqui a pouquinho vocês vão ver só que tipo de natureza é essa. Não tem nada a ver com a natureza da Terra, com a extinção de animais, matas, essas coisas, rios poluídos, não tem nada a ver, entendeu? Por mais que nós entendemos que essas questões todas, elas estão sim associadas ao mau comportamento, à indisciplina, à irresponsabilidade do ser em processo em evolução que se encontra na Terra. Mas não tem nada a ver. Então, olha só para você ver. O padrão de comportamento do indivíduo com a sociedade que ocorre através de suas relações. Relação com amigos e familiares, relacionamentos, interações com os outros, sabendo conviver com compromissos sociais que a sociedade impõe. Então, quando fala-se a vida social, como já dissemos aqui, isso é muito relativo. Por que é muito relativo? Porque cada caso é um caso. Cada ser traz, desde os primórdios, um comportamento que encontra-se em processo de evolução. Cada ser, mediante os estágios em muitos reinos e até mesmo um longo período estagiando no hominal e estagiando no hominal os conflitos os quais
esse ser por ele passou, os atos, os comportamentos, as atitudes, a moral, a ética, tudo aquilo que ele amealhou. Então, esses registros todos permanecem ali nos seus arquétipos e ele traz essa natureza de vidas remotas, de vidas passadas, vidas bem distantes, esses conflitos que quase sempre esse indivíduo ele não consegue conviver assim em paz com a sociedade, né? Ele está sempre assim em insulamento, né? Em conflito com ele mesmo, tudo de acordo com a evolução, de acordo com aquilo que ele amealhou em vidas passadas. Cada um possui os registros, cada qual possui os registros na atualidade de acordo com o que fez em vidas passadas. Então, olha só para você ver. A vida social está em a natureza. Tá. Por que eu disse que é uma pergunta de sentido duplo? Você já entendeu, né? Porque a vida social é uma coisa. Agora, estar em a natureza é outra coisa. Então, como já dissemos aqui, essa natureza não é a natureza do mundo, não. Tem nada a ver com extinção de animais, rios poluídos. Olha só para você ver. Para saber melhor, olha, nós tivemos que deixar a pergunta 766 e recorrer na 776. Olha só para você ver. De 766, nós tivemos que, nós tivemos que deixar o capítulo 7, o capítulo 7º, acho que é da terceira parte, acho que é isso mesmo. Bom, nós vamos deixar a pergunta 766 e nós vamos lá na pergunta 776, anota aí para você ver, que nós vamos encontrar estado de natureza. Então, só que nós vamos não ler a pergunta e nem a resposta. Nós vamos direto para um comentário que Kardec aqui tece. Ele tece um comentário a respeito desse estado de natureza. Então, nós vamos ficar sabendo o que estado é esse da natureza. Porque a vida social é uma coisa, né? Agora, em a natureza, essa natureza aqui é outra coisa. Olha só para você ver aqui, ó. Às vezes a gente pensa, né? Vou repetir de novo. Às vezes a gente pensa que essa natureza são rios poluídos, essas coisas. Não é isso, não. Olha só para você ver, ó. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Por que eu disse um pouquinho antes a respeito dos registros e dos arquétipos
e de tudo que fica registrado. Por que eu disse, eu citei esses termos relativo e complexo, e que tudo encontra-se no processo evolutivo do ser. Então, cada um é cada um. Tem uns que sente um pouco mais, outros sente um pouco menos. Então, é só você. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Você viu só? Vai lá atrás, vai bem lá no princípio. O homem não foi destinado a viver perpetuamente. Olha só o que Kardec diz aqui, ó. Nós temos que procurar entender isso, né? Porque ler aqui, a vida social está em a natureza, é muito fácil. É muito fácil. Mas nós temos que pesquisar, né? O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. Olha só para você ver. Olha também o que na sequência dele aqui, ó. Como não o foi a viver eternamente na infância. Então, nem na natureza e nem na infância. Aquele estado é transitório para o homem, quer dizer, para o eu, vamos dizer assim, para o ser em processo de evolução. Vamos ter que usar esse termo assim, o princípio inteligente, você entendeu? Aquele estado é transitório para o homem, que dele vai, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então você vai observar num certo ponto aqui, onde na 767, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso auxiliando. Não, não é esse aqui não. Mas a hora que não, é na questão 766, é a resposta. Quando os bons espíritos dizem assim, ó, você viu que eu parei lá e já voltei, estou voltando. Isso tudo é assim. Olha só, a vida social está em a natureza? Certamente. Então você observa que aqui os bons espíritos afirmam. E lá na frente, Kardec, ele já, né? Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, olha só, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, é só para você que vê aqui, ó. Voltei lá na questão 776 novamente. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Então, todos os estados são conquistas próprias do espírito, do ser, do eu, do princípio inteligente, né, em processo de evolução. Então, é tudo conquista. Nós vamos chegar num determinado momento, aqui na pergunta, na outra pergunta,
é que os bons espíritos vão dizer a Kardec que Deus deu ao homem. Não, Deus nunca deu nada. Mas só que eles tiveram que dizer daquela forma lá, devido ao nosso nível evolutivo, né? Veja bem, esse vai e vem aqui que nós estamos fazendo, que já complica a cabeça das pessoas, agora imagina se modifica, né? Se os bons espíritos tivessem agido de outra forma. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor o compreende e pratica. Então, olha só para você ver. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. Isso é Kardec dizendo. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Então você entendeu o que significa essa natureza? Olha só para você ver. Se nós ficarmos apenas aqui, mas eu sou carne de pescoço, né? A gente busca mesmo, nós aprofundamos um pouquinho. Então, olha só. Agora nós podemos ler aqui, ó, olha só para você ver. A vida social está em a natureza, em tudo aquilo que Kardec explicou? Certamente. Só que esse certamente dele aqui não é uma afirmação. Por quê? Porque é relativo. É um processo transitório que ocorre numa matização enquanto ele, o princípio inteligente, enquanto ele encontra-se naquela evolução. Então, esse certamente aqui não é uma afirmação assim, perpetuamente, absolutamente, porque é um nível de evolução. Depois que evolui, passa por uma outra etapa, é natural que isso aqui tudo é deixado para trás, né? Olha só, Deus fez o homem para viver em sociedade, né? Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, né? Então, olha só para você ver. Agora, aqui na questão 767, aí você vai falar, você pode pensar assim, mas eu não estou entendendo nada. Mas é assim mesmo. Mas é facinho. Isso é muito fácil. É só né, a pessoa se prestar um pouquinho mais de atenção, que não é lá muito difícil também não. Então olha só para você ver. Para entender a 766, nós temos que dar sequência na 767, onde nós vamos deparar com a seguinte pergunta assim, olha só para você ver, ó. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Você entendeu? Então, nós entendemos que, para você ver, nós temos que procurar saber o que significa esse insulamento. Ó, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Então, olha só para você, insulamento, penumbra, solidão. Agora, tem um motivo pelo qual, então, penumbra,
Olha só para você ver, né? Da penumbra, solidão. Então, nós temos que procurar saber também aqui, ó, olha para você ver, o que significa essa penumbra. O sinônimo de penumbra é névoa, retraimento. Então você observa que são todos fatores esses que o eu, durante toda a tua trajetória evolutiva, esses que são retraídos, eles passaram por algum conflito e não conseguiram, assim, de alguma forma, se desvencilhar com uma certa facilidade, e aquilo ali ainda os perturba até hoje, no estado que se encontra, entendeu? Por isso que eles vivem naquele insulamento, né? Como está escrito aqui, naquela penumbra, né? Porque é aquilo que ele consegue, é aquele estado dele. Ele não conseguiu se desenvolver, né? Ele se fechou mediante todos os conflitos e todas as situações. Vamos para o próximo vídeo.